Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, eles levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que a ele obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo Responsorial 33. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor, feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos hoje a ler o belíssimo diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nosso Senhor nos ensina aqui as coisas essenciais e centrais da nossa fé. Nicodemos é chefe dos judeus e vai procurar Jesus durante a noite. E ele o faz por duas razões. Primeiro, porque, embora admirasse Jesus, não tinha ainda a coragem de manifestar publicamente sua admiração. Ele via com clareza que os sinais e prodígios feitos por Jesus não podiam ser coisa humana, vinham de Deus. Nicodemos já compreendeu que Jesus tem algo de sobrenatural. Mas o evangelista São João, ao notar que o rabino procurou Jesus durante a noite, nos diz algo ainda mais profundo do que isso. O que nos está indicando o evangelista é que Nicodemos ainda não tem fé, está na noite da incredulidade, privado da luz da verdade plena. Por isso Jesus insiste no diálogo, a fim de fazer a fé surgir no coração dele. Mas o que é a verdadeira fé? A verdadeira fé é ver que Cristo não é somente um profeta, um enviado do alto, alguém importante, um iluminado, como afirmam essas crendices modernas, para as quais Jesus é um avatar, um espírito guia, ou sabe-se lá o que. Não. Há a verdadeira fé quando se vê que Jesus é o próprio Deus feito homem. Só assim podemos ter fé, porque só sobre essa base podemos crer em tudo o que Jesus nos diz. Por quê?
porque Deus não se engana nem engana ninguém. Se Deus nos diz uma coisa, temos de crer nela. Se uma pessoa, um nosso amigo, por exemplo, nos diz algo, podemos crer ou não. Afinal, por bom e sincero que seja, tal amigo possa estar equivocado. Se lhe perguntamos, fulano, Maria já chegou? E ele diz, chegou sim, vi o carro dela lá fora. Nada impede que ele esteja errado, por ser o carro de outra pessoa. Se ele pode enganar-se, não temos por que crer sempre e em tudo o que ele diz. E se lhe perguntamos, fulano, Maria chegou? Nada impede tampouco que ele, por uma fragilidade de momento, minta para nós. Ele pode pecar dizendo, Maria chegou, embora saiba que, na verdade, ela não chegou. Isso, porém, vale para as pessoas humanas. São os homens que podem enganar-se, por não serem infalíveis, e enganar a outros, por poderem ceder à malícia. Deus não. Deus é sumamente sábio, porque ele não se engana, mas é também bondade infinita, razão porque não pode enganar a ninguém. Ora, se Deus, sabedoria e bondade infinitas, vem a nós, como um de nós, isto é, encarnando-se em uma natureza humana, com corpo e almas iguais aos nossos, qual deve ser a nossa atitude diante dele? A atitude da fé. Precisamos crer em tudo o que Jesus nos diz. Quando ele, na última ceia, toma um pedaço de pão e diz, isso é o meu corpo, o que vemos ali? Um pedaço de pão, mas é Deus quem está dizendo que aquilo agora é o seu próprio corpo. Por isso devemos crer no que ele está dizendo, não no que nós estamos vendo. Quando é uma pessoa humana quem fala, sucede o contrário. Cremos antes no que vemos e não no que ela diz. Se vemos alguém de rosto carrancudo, zangado e vermelho, mas o sujeito diz, não estou com raiva, cremos antes no que vemos e não no que ele diz. Com Deus é o revés. Vemos pão, mas cremos que é o corpo, porque foi Cristo quem disse que é o corpo e não pão. Cristo é Deus, logo não se engana nem nos engana. Portanto, cremos sempre e em tudo o que ele diz. Esta é a fé da Igreja, crer no que nosso Senhor Jesus Cristo revelou. Ele é a palavra de Deus que veio ao nosso mundo, e a fé que ele ensinou é agora transmitida ao longo dos séculos pelos apóstolos e seus sucessores. Daí que a mesma verdade que Jesus ensinou, a Igreja a tenha ensinado sempre no mesmo sentido ao longo dos séculos e continue a ensiná-la ainda hoje do mesmo modo. São Paulo diz a seus fiéis, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um evangelho diferente daquele que vos temos anunciado, seja anátema. Gálatas 1, versículo 8. Ninguém, ainda que declare ter a melhor das intenções, pode ensinar um evangelho diferente do de Jesus. 2000 anos atrás, nosso Senhor Jesus Cristo, como se lê no capítulo 19 de São Mateus, disse assim, o que Deus uniu, o homem não separe. Quando ele disse isso, a saber que não é possível o divórcio, qual foi a reação dos judeus? Ficaram escandalizados. Os próprios discípulos confessaram, se essa é a situação do homem com a mulher, então é melhor não se casar. E isso há mais de 2000 anos. Sim, o ensinamento de Jesus Cristo sobre o matrimônio já era difícil de engolir para os homens de então. E, no entanto, nesses nossos tempos, algumas almas, querendo ser bondosas, defendem coisas como é preciso adaptar o ensinamento da Igreja aos dias de hoje. Afinal, o homem moderno não é mais capaz de entender porque não pode haver divórcio. Vamos então adocicar o Evangelho ensinando que há situações em que sim é possível se divorciar? Ora, isso é mudar o ensinamento de Jesus Cristo. Em quem afinal iremos crer? Em Deus e no que ele ensinou sem erro nem engano, ou nos mensageiros e nos erros de seu novo Evangelho? Ah, mas foi não sei quem que disse isso. Não, nós cremos no que Jesus disse, e por essa fé temos de estar disposto a derramar antes o próprio sangue que pretender mudar uma só vírgula do Evangelho. Está escrito,
Céus e terras passarão, mas minhas palavras não passarão. Jesus testemunha a Nicodemos que ele ensina o que viu e ouviu no céu, junto de Deus, porque ele é Deus feito homem. Creiamos nele, sejamos verdadeiros católicos. Não queiramos mudar ou adaptar o Evangelho. Isso seria duvidar do Deus que se revela, mas Deus não se engana nem engana a ninguém.